Olá, como vão? Meu nome é Luiz Orsatti, sou aluno de mestrado da Universidade 9 de Julho, Uninove de São Paulo, do programa de pós-graduação em Cidades Inteligentes e Sustentáveis. Escrevi um artigo em coautoria com a minha orientadora, a professora doutora Tatiana Tucunduva Cortese, cujo título é Financiamento de Projetos de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, o qual vou apresentar agora. É uma revisão integrativa, trata-se de uma revisão integrativa de literatura em que se buscou tratar, pesquisar a questão do financiamento de cidades inteligentes, financiamento de projetos de cidades inteligentes sustentáveis, identificando seus desafios, seus constrangimentos e principalmente soluções para a escassez de recursos nessa área de investimento tão necessários para a sua implementação. Os resultados demonstraram justamente isso. Por mais prestigiada a questão das cidades inteligentes e sustentáveis, uma vez que foi elencada como um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, sem recursos, sem superar essa fase de recursos, por mais importante, necessário, imprescindível o projeto de cidade inteligente e sustentável, ele não sairá do papel nem do campo das ideias. Mas nem tudo está perdido. Identificamos fontes para o incremento desses recursos, financiamentos colaborativos, financiamentos alternativos, financiamentos sustentáveis, financiamento sustentável, parcerias público-privada, fundos públicos, tudo isso visando justamente o incremento, o aumento de recursos para a implementação de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis. Como uma rápida introdução, segundo dados da Unihabitat, atualmente 56,2% da população mundial vive nas cidades. E estima-se que esse número aumente para 68,4% no ano de 2050. E no Brasil, os impressionantes 92,4% da população em 2050 residirá nas cidades. Não por acaso, a ONU elegeu em 2015 a questão das cidades inteligentes e sustentáveis como um dos seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um dos 17 famosos ODS, que visa justamente tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, resilientes, seguros e sustentáveis. Mas tão importante quanto um objetivo são os meios para alcançá-los. E é aí justamente que entra a questão do financiamento, que é necessário para a execução de qualquer projeto, de qualquer área do conhecimento humano. Segundo Oliveira, historicamente, o setor público ele é o responsável, seja aqui ou no exterior, ele é o responsável pela execução, a implementação de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis, justamente porque ele não objetiva o lucro. E isso é essencial, enfim, na questão dos financiamentos. Entretanto, no Brasil, o setor público sucumbe em endividamento, sucumbe em falta de recursos, falta de orçamento, falta de verba para investimentos. E isso precisa ser enfrentado, é um cenário que precisa ser enfrentado pelo gestor público, sob pena de não lograr êxito na questão que é importante, para não dizer essencial, o investimento em cidades, em projetos de cidades inteligentes e sustentáveis. Enfim, de uma forma geral, o objetivo do artigo foi justamente de traçar um panorama das diversas realidades aqui e no exterior acerca do financiamento de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis, identificando, indicando seus principais constrangimentos e desafios e também indicando soluções para o seu aumento e incremento. Acerca da metodologia utilizada,
foi uma revisão sistemática integrativa visando, enfim, que possibilitou a análise de diversos estudos anteriormente feitos, visando a geração de conhecimento. Utilizamos como base de dados CAPS, Scopus, Cielo, utilizando diversas palavras-chave, e dos achados nós selecionamos 23 artigos dos mais diversos países, especialmente países em desenvolvimento, entre Cuba, Indonésia, Índia e Brasil. Dos achados também identificamos, já na questão dos resultados, 81% desses artigos eles não tratavam especificamente da questão do financiamento. Tratavam o financiamento de uma forma esporádica, incidental, indireta. Focavam, outras questões importantes para a implementação de cidades inteligentes e sustentáveis, como a participação social, como a questão da tecnologia, da informação e comunicação, como inclusive também tratavam da falta de especialistas para a implementação de tais projetos, como arquitetos e urbanistas. Também tratavam da falta de padronização da metodologia e dos indicadores das cidades inteligentes e sustentáveis. Mas quando esses artigos discutiam a questão do financiamento, com exceção dos países desenvolvidos, quando tratavam da questão do financiamento em países em desenvolvimento, eles eram unânimes em informar, em identificar que a escassez de recursos para tais investimentos era o cenário que existe em todos esses países. E citamos 2 exemplos. Um exemplo na Indonésia, em que no ano de 2018 eles cancelaram mais de 14 projetos estratégicos para o município, justamente por falta de recursos. E também na Índia, em que eles estimaram um custo de 777 bilhões de dólares para seus projetos, cidades inteligentes e sustentáveis dos mais variados tipos, só que no ano de 2018/2019 eles só detinham no orçamento menos de 10% desse valor, apenas 63 bilhões de dólares. Por outro lado, também identificamos iniciativas visando justamente enfrentar esse cenário de escassez de recursos, principalmente no setor público. Por exemplo, novamente na Indonésia, identificamos que lá o governo local emitiu títulos de investimento, títulos esses que eles denominavam de Saving Bonds Rental, justamente para aumentar a capacidade nacional de investimento, e eles conseguiram esse aumento de 600 milhões de dólares. Na Índia também identificamos uma iniciativa parecida de emissão de títulos. Lá eles chamavam, entre outros nomes e alguns outros nomes de títulos, de Tax Increment Financing. Na Índia também identificamos a utilização das parcerias público-privada e de fundos públicos, visando justamente fontes alternativas. Identificamos também uma outra fonte alternativa denominada crowdfunding, ou também conhecido como financiamento colaborativo, muito utilizado em projetos sociais e com o uso de plataformas digitais. A primeira vez que foi identificado seu uso foi no ano de 2011, na cidade de Roterdã, para a construção de uma ponte de pedestres. Identificamos também fonte conceitual ainda de financiamento. Foi construída, foi idealizada pelo economista indiano Alok Kumar Misra, em que ele defende justamente o autofinanciamento de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis,
Isso como? Com a aplicação de dois princípios contidos nas denominadas economia urbana e na economia de transporte. A primeira, economia urbana, visa justamente a tributação da terra, o uso da terra. Aquele que usa, o beneficiário da terra, deve sim pagar. E isso muito se aproxima do IPTU progressivo, da contribuição de melhoria que são existentes aqui no Brasil. Por sua vez, a questão da economia de transporte é aquela que precifica os denominados congestionadores. Congestionadores são aqueles que tumultuam ou utilizam de uma forma excessiva ou indevida o ambiente. Isso tem como exemplo a sobretaxa dos estacionamentos nas zonas centrais da cidade de Singapura, bem como a imposição de multa aos agentes poluidores do meio ambiente. No Brasil também identificamos algumas fontes alternativas de financiamento de cidades inteligentes e sustentáveis. A própria parceria público-privada, ainda pouco utilizada, e também os fundos públicos, fundos, por exemplo, o Fundo da Amazônia e os fundos estaduais e o Fundo Nacional de Interesses Difusos. Esses fundos, claro, não se comparam com os fundos bilionários, os fundos internacionais europeus que existem. Por exemplo, o Horizon e o Fundo de Coesão Europeu, com mais de 23 bilhões de euros em caixa para investimento em cidades inteligentes. Especificamente acerca das parcerias público-privada, em razão da sua complexidade, identificamos que requer uma capacidade gerencial, uma capacidade de conhecimento, uma capacidade operacional que muitos municípios brasileiros não a detêm, por isso que ainda ela é pouco utilizada. Mas o incremento dessas receitas tão necessárias para, enfim, a implementação dos projetos de cidades inteligentes e sustentáveis não passa apenas na inovação de estratégias, na criação de instrumentos. Ela passa também por uma mudança de paradigma com relação ao lucro. Não necessariamente o investimento, que o financiamento é um investimento, ele precisa gerar ou ter como único objetivo o lucro. Aí que adentramos na questão do financiamento sustentável, em que ele acredita, ele dispõe que o financiamento ele não precisa, não deve ter como único objetivo o lucro, o retorno financeiro. Outros retornos tão importantes devem prevalecer ou pelo menos sobressair. O retorno ambiental com a sua preservação, o retorno social com a sociedade coexistindo no espaço físico de uma forma, com uma vida de qualidade, todos em paz e em harmonia. Ou seja, são outros valores que devem sobrepor não só a visão do lucro, que é o que hoje impinge a questão do financiamento. De qualquer forma, qualquer que seja a solução deste financiamento alternativo, o papel do governo é fundamental. Fundamental por quê? Seja na questão da regulação, seja na questão da articulação dos diversos atores, stakeholders, seja também como, enfim, claro, agente financiador. Considerações finais. Vimos que a escassez de recursos para investimento, principalmente no setor público, é o cenário que prevalece, é o cenário que deve ser enfrentado pelos gestores. Mas apontamos fontes que visam incrementar, enfrentar essa situação de escassez, visando o aumento
de recursos desses recursos necessários para o investimento, a implementação de projetos de cidades inteligentes e sustentáveis. Enfim, vimos a questão do financiamento sustentável, financiamento colaborativo, financiamentos alternativos com a emissão de títulos públicos, por exemplo. Também vimos a questão da parceria público-privada, que ainda é pouco utilizada, mas que necessita de uma robustez na gestão pública, que ainda muitos municípios não a detêm. A mesma coisa para os fundos públicos, que requerem, enfim, uma engenharia e muitas vezes mão de obra que os municípios não a detêm. Por fim, termino essa apresentação, essa singela apresentação, com uma frase de Francis Bacon, que diz: o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. Acredito que estamos no caminho certo, sim. Fontes alternativas são, se não a única, uma das principais para o caminho do desenvolvimento das cidades inteligentes e sustentáveis. Finalizando, gostaria de agradecer ao Uninove, na pessoa do coordenador do programa, professor Dr. Wilson Levi, e da minha orientadora, coautora do presente artigo, professora doutora Tatiana Tucunduva Cortez. Muito obrigado a todos.